Oi, tudo bem? Eu sou Beatriz Evrard. Esse espetáculo foi A Menina e o Pássaro Encantado, dirigido pela Rena de Faria. É, ele é inspirado num texto anônimo do Rubem Alves e ele foi criado através dos, da sexta edição do programa de fomento ao, ao circo para a cidade de São Paulo, a sexta edição desse programa municipal. Então foi assim que a gente conseguiu realizar esse espetáculo. A estreia dele aconteceu em junho, agora desse ano de 2022. E eu queria, hoje a gente vai fazer um bate-papo com Gustavo Arantes, que fez a trilha sonora do espetáculo. E daí eu queria falar, antes de chamar ele aqui, eu queria falar um pouquinho do Gustavo. O Gustavo Arantes, que é também chamado de DJ Guni, ele é formado em artes cênicas pela Unicamp. Ele é apaixonado por música eletrônica e em 2009 ele aprendeu a mixar e levou seu conhecimento de DJ para as artes cênicas. Ele operou som de diversas performances e peças de teatro. E daí, lá em 2018, ele criou e operou a trilha do meu número 610 Vitruviana, que foi o meu primeiro trabalho com Roda Circo. E o Guni também, ele é embaixador do Brasil no Music Conference. E ele coordena o ateliê de DJ do projeto de inclusão social através da música eletrônica para crianças e jovens no programa Fábricas de Cultura do Jaçanã, a Fábrica de Cultura do Jaçanã. E vem cá, Gu, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Chega mais. Olá, tudo bem, gente? Oi, Bia. E Tudo aí, bem? Gu? E aí? Tudo bem? Que gostoso de poder E você já conversar, tinha né? assistido essa vez, a gravação Eu do assisti, espetáculo? sim. Assisti, eu Aonde? assisti, assisti 2 vezes já. Né? Porque ele estava lá aquele dia, né? Mas às vezes eu não sabia que ele já tinha assistido a versão que o Desola fez com as câmeras e tudo mais. Ah, mas eu agora lembrei. Sim. E daí, Gu, vamos falar um pouquinho sobre como que foi essa experiência em trabalhar em trilha sonora para circo, né? Tanto na Aham. Vitruviana quanto na Menina do Pássaro Encantado. Como foi essa experiência? Quais são as particularidades de trabalhar num espetáculo que tem a linguagem circense como carro-chefe, né? Porque a gente, esse espetáculo, a Menina do Pássaro Encantado, não é só de circo, né? A gente sabe. Não, Ele é um pouquinho de exatamente. teatro, dança, tem música, contação de história, mas o carro-chefe assim, a linguagem predominante, assim, mais que a gente mais pontua é o circo, né? É, Como que é? é. Conta um pouquinho pra Ah, gente. eu acho que assim, eu encaro, na verdade, a criação de trilha sempre como uma forma de contar uma história, né? Então sempre existe uma história, existe uma Sim, narrativa, mesmo quando é só um número circense, ou quando mistura outras coisas, que nem agora você, né, você se permitiu fazer várias coisas, falar, trabalhar como atriz, não só como artista circense, né? Você canta, então você está fazendo várias coisas. Então eu acho que eu sempre encaro como artes cênicas em geral, assim, né? E eu acho que o foco, na verdade, é a gente olhar para a narrativa, né? Olhar que história que está sendo contada e como que a gente pode extrair de dentro da própria história, né, os elementos para criar uma trilha, né? Eu acho que a trilha ela é um elemento só, né, que vai conversar com tantos outros, né, e aí no caso do circo eu acho que tem essa coisa dos números, né, da sincronia dos movimentos com a música, né, então acho que isso é um aspecto, né, mas eu sempre gosto de encarar mesmo como uma narrativa, né, e aí no caso, por exemplo, quando eu cheguei, né, na Menino Pássaro Encantado, vocês já estavam trabalhando há um tempo, né? sim. E aí eu acho que eu chego meio que para organizar, né? E para tentar trazer uma Perfeito. leitura,
né, uma leitura específica que eu acho que a trilha ela tem que dar conta de um aspecto, de um recorte, né, de uma coisa dentro de tantas referências que tinham, né. Então, eu acho que esse é o trabalho de quem chega com a trilha sonora, né, de levantar, né, de organizar, assim, de trazer uma unidade, de trazer uma cara, de trazer uma leitura, né, que some e complemente e converse com os outros elementos, né. Então, quando eu cheguei, vocês já estavam ensaiando há um tempo, né, e vocês tinham aquela coisa que a Rena contou, né, que vocês tinham pegado o texto, estudado o texto e trabalhado ele por sentimentos, né, sentimentos da personagem em relação à história dela com o pássaro, né? Então, isso foi também uma maneira de eu começar a chegar no trabalho. E aí foi muito legal, porque vocês tinham algumas músicas, já que vocês usavam nos ensaios, né? E eram músicas super legais, mas que eu acho que ainda não tinha uma conversa com a narrativa toda, né? Eram músicas meio assim, né, dispersas, assim, que a gente escolhe, né, eu também, como eu fui ator, então eu lembro que quando a gente está em cena, a gente sempre, o ator, o artista circense, principalmente o circense, ele já faz um número pensando na música, né, a música que ele quer usar, e aí, então, eu acho que, às vezes, precisa olhar com mais carinho para a história, não só para a música, né? Mas para a história e para a narrativa que está sendo contada. Então, quando eu cheguei e vi você falando o texto, contando, eu olhei e falei assim, gente, isso é uma contação de história, né? Com o número de Roda Cir, mas me trouxe essa imagem de sentar no chão e contar uma história, a gente poder ouvir essa história. Sim. Né? Então isso me trouxe uma ideia de uma nostalgia que a gente tem, assim, né, de hoje, né, no mundo do celular, as narrativas elas são tão rápidas, tão instantâneas, né, e cada dia tem 1 milhão de guerras de narrativas, que eu falei, vamos tentar trazer essa ideia né, de não, sentar, ouvir uma história, e aí acho que por isso que me deu essa coisa da nostalgia, aí eu lembro, tinha a coisa do pássaro, né? Eu lembrei do realejo, foi a primeira coisa que eu falei com você, lembra? Quando eu li o texto, eu falei, nossa, me veio a ideia do realejo, essa ideia de um tempo mais lá atrás, essa nostalgia. Então foi juntando tudo isso, assim. Porque o Gustavo, ele não só participou do processo criativo, como na hora de eu escrever o projeto, na hora que a gente escreve o projeto, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem, assim, ideias. E o Gustavo, como ele já tinha participado no Adesivo Viana, eu falei, escreve um texto sobre como a gente poderia dar um start, né, nessa trilha. Sim. E ele escreveu exatamente esse texto, falando um pouco da ideia de realejo, que realejo tem a ver com pássaro, que traz essa coisa antiga. E eu já tinha tudo a ver, né? É uma construção toda junta, né? Se a gente for parar para pensar. Sim. Então, desde da elaboração do projeto que você já tinha falado dessa ideia aí, né? Do realejo. Que no final das contas ele foi uma ideia inicial e foi se ramificando para outras coisas, né? E aí eu acho que quando eu cheguei, né, eu falei, bom, a gente precisa, a primeira coisa, dar uma unidade nas músicas, né, porque tinha música de tudo que é época, de tudo que é referência, que era música de ensaio, né, uma coisa um pouco assim. Sim. E aí a gente ficou naquela coisa, né, e aí para onde vamos, tá? E quando eu ouvi o Pixinguinha, né, com a música de pássaro lá, Urubu Malandro, eu falei, gente, ouvi aquela flautinha, aquele timbre da flauta, eu falei, tá aí, a chave tá aí, né? E aí a gente começou a levantar tudo que é choro, então acho que aí juntou a coisa da nostalgia do passado, de ser uma contação de história, né, desse momento de sentar no chão e ouvir uma pessoa falando por 40 minutos, que é uma coisa que a gente quase não faz mais na vida, né, então juntou isso com essa sonoridade do choro, né, que é também melancólica, que tem a ver um pouco com essa história, né, da menina Pássaro, tem uma melancolia na história, né, esse encantamento dela com o pássaro, a saudade, tudo isso foi juntando, e aí falei, bom, a chave então vai ser o choro,
né? E aí a gente começou a levantar, assim, um monte de coisas, Não, e né? E a aí a gente gente foi... começou a pirar, né? Porque Sim, muitas músicas de chorinho têm muitas. nomes de pássaros. De E a pássaro, exatamente. sonoridade do chorinho lembra o canto dos pássaros. Então, isso foi assim, a hora que virou a chavinha do tipo, meu, a gente tem uma coisa muito legal aqui, que é essa linguagem musical do chorinho. Quando deu esse Exatamente. start, nossa, foi maravilhoso, né? Foi E aí a maravilhoso. gente É, saiu a gente atrás de pirou, muita coisa. a gente ficou ouvindo muita coisa, né, de nome de pássaro, e aí as flautas, e, né, Altamiro Carrilho, e a gente foi bem para trás, assim, né, então teve essa pesquisa também É, da música brasileira, assim, né, que era uma coisa que eu, imagino, eu toco house e techno, né, eu nunca imaginei que eu ia sentar para ouvir choro, assim, né, mas eu acho que tem também isso no trabalho né, acho que tem essa particularidade do fato de eu ser um DJ, né, tem o DJ acho que tem esse papel, sabe, de ser a pessoa que escuta muita coisa, de referências diversas, sim, diferentes, né, e até falo para meus alunos, gente, escutem tudo, escuta ópera, escuta bolero, escuta música eletrônica, escuta música popular, escuta música boa, música ruim, escuta tudo sabe, com a antena ligada, porque o nosso trabalho é esse, né? A gente fica constantemente pesquisando música. Tipo, quando eu vou comprar música, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero comprar 20, 30 músicas. Eu escuto tipo umas 300 até escolher as 20 que eu vou comprar, né? uau, Então a gente tem esse hábito de ficar ouvindo, né? Então a gente vai gerando essa escuta mais apurada e essa curiosidade também de, né, descobre uma música, aí quer saber de quem aí quer saber se tem uma versão tal, aí descobre a outra versão, aí a outra versão, aí vai criando essa biblioteca que a gente tem na cabeça, assim, que é uma loucura. uau. E, né, e que E às foi vezes também, divertido, né? E foi e que às vezes também divertido volta. também. Foi super divertido, a gente ficou ouvindo muitas coisas, então eu acho legal, assim, sabe, essa coisa do DJ ser eu também um pesquisador e um seletor, né, apesar de não ser a minha praia, né, eu não sou um pesquisador de choro, mas eu já tinha feito, por exemplo, uma vez eu toquei numa festa que era para um casal, assim, mais velho, acho que era uma bodas de ouro, não sei, e eles me pediram só samba, jazz e bolero. Eu fiquei, assim, 2 semanas só ouvindo isso, para Maravilhoso. escolher, né? Então, assim, acho que tem essa coisa bem específica da minha trajetória, de repente, né, quem for trabalhar com DJ, que o DJ esse olhar, né, Total. sobre as coisas. E também a gente, às vezes, desenterra uma música assim, né, que nem Sim. a Quem me faixa dera. isso, essa daí eu, tipo, lembrei dessa música, falei, caramba, essa música, eu ouvi ela muito quando era pequeno, assim, né, e é uma música do Carlos Gomes, assim, é lá Sim. atrás, né, e aí tem a versão do Ney Matogrosso, tem a versão dessa que a gente usou, da Maria Lúcia Godoy, que é uma cantora lírica, né, que a gente também ficou Eu uma... lembro que a Rena falou, nessa hora eu queria achar alguma coisa lírica, mas tem que ser brasileiro, não dá para meter Sim, no meio de uma trilha sonora toda brasileira uma coisa, uma ópera em italiano. sim, Eu lembro exato, desse papo da gente, daí o Gu, meu, foi genial com essa música, porque essa música, assim, era tudo que a gente tinha imaginado e é muito brasileira, né? Muito sim, maravilhoso, assim. é muito Quando você maravilhosa, chegou com essa música, a gente falou, nossa! Assim, tipo, acertou em cheio, assim, no que a gente estava imaginando. E também tem essa, né? Às vezes, assim, que nem ontem a gente estava conversando com o pessoal do ateliê, do Palhaçada Ateliê, e falam, às vezes as pessoas chegam assim, eu tô pensando numa coisa blá. E daí eles falam, meu, como que eu vou fazer uma coisa assim? Daí eles têm que usar, meu, todo o conhecimento deles para trazer uma cenografia, um adereço que tem a ver com a piração de quem está propondo a criação. E foi o que aconteceu com essa música com você, por exemplo. sim, A gente ficou pirando. É lírico, mas é brasileiro, nananã. Mas a gente não tinha uma música em mente, assim. A gente estava sim, completamente perdido. A gente falou, meu, a gente vai usar uma música com todas as suas características. E daí foi com que o Gu chegou, meu, e
lacrou com essa música. A gente falou, E acho que eu acho que eu acho que é o demais. papel do DJ mesmo. O DJ, ele sabe, né, exatamente assim, né? Às vezes quando a gente toca, tipo, tem músicas que eu sei exatamente o que vai acontecer com o público, que eu já toco ela há muito tempo, eu sei que horas que é bom tocar ela, sabe assim? É isso aí. Então, é meio isso, assim, né? A gente consegue É desenterrar muito bom. umas pérolas, assim, né? Que encaixa, tem esse feeling, né? A gente acaba apurando esse feeling, né? De Não, achar total, mesmo a total. música, né? Não, Não, e foi tem que engraçado porque eu fazer. cheguei nessa música também porque eu lembrei de uma que tem o Azulão também, né? Que também é de Não, gente, pássaro. todas as músicas que a gente ia atrás era. Começou com o Urubu Malandro, é Urubu Malandro, daí as Andorinhas de É, Campinas, daí o Minas, Azulão. Gente, é tanta música com nome de pássaro, é Canarinho tão Teimoso, Canarinho Teimoso. que Gente, tem, que é muito entrou legal. também. Então, acho que o meu papel, o papel de quem faz a trilha, acho que é dar esse recorte, assim, sabe? Essa Sim, leitura, né? E aí acho que todos esses elementos, eles não vieram do além da minha cabeça, não vêm de fora, eles vêm de dentro da narrativa, sabe? sim, Né? Então, é total. de dentro né, da proposta do texto, do que o texto causa, né? E dos pássaros, tá ali dentro, né? Tá tudo ali Sim, dentro. Então, acho que a gente também precisa pensar sempre assim, né? Que às vezes eu acho que o artista, sempre eu falo isso como ator, a gente às vezes quer botar uma música para tentar trazer o efeito de fora, né? Assim, sabe? A música vai trazer, e às vezes é melhor tirar de dentro do que você já está sim, fazendo, né? total, Então, total. né? E também explorar outras Legal. coisas, né? Porque eu acho que também as pessoas às vezes pensam a trilha sonora só como a música, só como a trilha musical. Então, isso eu sempre falo, gente, tem uma porção de outros elementos que podem ser explorados, como Sim, ruído, ambientação, a própria palavra também é um componente, né, na hora da trilha sonora. sim. Ela também é som, então ela também entra, né? Então, eu acho que precisa ampliar, Não, sabe, também, maravilhoso. né, ampliar as possibilidades, que às vezes, você faz você pode fazer uma trilha incrível só utilizando ruído, ambientação, respiração, sabe, sons do corpo, e às vezes achar outras camadas também, assim, né, não tão imediatas, né, da narrativa, mas ir Uhum, descobrindo o que está por debaixo, assim, né. Eu acho que a música, total. a Quem Sabe, que às vezes eu confundo, eu ficava chamando de Quem Dera, eu falei, nossa, eu fiquei... Não, não é Quem Dera, Quem Sabe. A Quem Sabe, por exemplo, eu acho que ela traz traz uma coisa da saudade ali, do pássaro e do Sim, desapego, porque tem uma história de amor aí também, né? Tem o sim. desapego do amor, né? Que tá aí nesse texto. Então, acho que essa música dá conta por exemplo, desse E não é aspecto, assim, só, né? e não é só a letra da música, é o que a música Exato. representa dentro da cultura brasileira, dentro do que ela mesma é. Que eu já ouvi pessoas falando assim, gente, quando toca aquela música, nossa, essa música eu super lembro de várias coisas da minha vida, assim, porque é uma música antiga, Sim, né? É muito sim, legal. E isso sim, também, além da letra, é o que a sim. representatividade da música dentro da Da música dentro cultura, da né? cultura, exatamente. É muito legal ver, por exemplo, na plateia, ver que algumas pessoas cantam essa música junto, né? E Sim, aí você sim, vê quem são essas pessoas, algumas são mais velhas, então mexe muito também, acho que tem essa coisa da a música mexer muito com a memória, né? sim, E total. essa história mexe um pouco, né? Você começa a contação de história, a apresentação, levando essa menina para o passado, lá para o quintal, né? Para esse universo da Sim, brincadeira. Então eu acho que também, sabe, entender a narrativa, quando que tem um deslocamento de tempo e como que a trilha pode ajudar, né? A levar é essa viagem maravilhoso. também, né? Tanto de tempo como de espaço. Então, eu acho que é meio por aí, assim, né? Que a gente foi Não, indo. muito. Não, foi muito maravilhoso. É sempre Foi, muito maravilhoso, né? O Gu também fez a trilha sonora da Desvitruviana, que foi o meu primeiro número com Roda Free. sim, E na Desvitruviana, o Gu fazia ao vivo sim, a trilha, né? é, Até o Juliano Tiburcio perguntou como que é fazer uma trilha ao vivo para circo. Eu queria que você falasse bem rapidinho, bem assim, baseado no que a gente faz na Desvitruviana, porque na Desvitruviana tem também a versão intervenção,
você faz Sim, mais ao vivo ainda essas intervenções, né? é. Fala um pouquinho o que é fazer o Matilha ao vivo para circo. Eu acho que Bem assim, rapidão. é muito legal porque a gente consegue também, né, criar alguma coisa assim central, mas ter possibilidade de na hora, né, e colocando outros elementos e conversando com a sua performance, né? Então eu acho que Sim. para mim que sou DJ é muito legal, porque é isso que eu acabo fazendo, né? Porque às vezes eu saio para Uhum. tocar, eu levo lá um case de algumas possibilidades, mas tipo, às vezes no meio do rolê muda, né? Então, de acordo com o ritmo da galera, ou de como as coisas estão indo, então ter esse feeling assim de compor junto é muito legal, assim, né? Nem sempre dá para fazer, por exemplo, aqui a gente já fez uma coisa um pouquinho mais fechada, né? Com as Sim. faixas, porque também tem a coisa da sincronia, né? Dos Uhum. movimentos, né? Eu acho que tem isso também, acho que você e a Rena, como vocês tinham mais intimidade, né? Com os ensaios e tudo, vocês conseguiam, né, eu fazia propostas e vocês conseguiam também entender se aquilo cabia dentro da dinâmica dos movimentos e das narrativas. Então foi uma Sim, sim. construção muito conjunta, né? E você, ainda mais É. você que tá lá girando, né? E a Rena sempre falava que é um espetáculo de dança, porque é mesmo, né? Você é bailarina também, Ah, além de artista assim a circense. minha história, né, gente? Eu sou formada em dança pela Unicamp. A gente fez Unicamp na mesma época, mais ou Isso. menos, né? É. Um momento se cruzou ali. Mas a história, assim como o seu histórico de artes cênicas, de ator, ele está total presente na hora que você vai compor a trilha, a mesma coisa na hora Sim, que eu estou lá em cena, gente. Não tem como não dançar. exatamente. Parte Eu do meu lembro que eu já, às repertório, vezes, né? exatamente, exatamente. E aí eu lembro também que, por exemplo, quando você pegava uma música, eu via que você já estava fazendo o número já, tipo, já dentro, assim, sabe, como uma bailarina, mas pensando já dentro do movimento, tipo, você ia encerrando já junto e falava, olha, gente, bailarina mesmo, não tem como, né? Eu Então, lembro acho um que foi dia muito... que eu fui fazer, eu acho que eu fui fazer um dos últimos ensaios, falou, nossa, mas você terminou juntinho da música. Eu falei, gente, alguma hora a gente Exatamente. tem que usar todo o nosso conhecimento, Todos os né? repertórios, né? Então, eu acho Nossa que foi muito legal, pessoa. assim, foi muito legal essa abertura que vocês deram para mim, para eu chegar, que eu estava um pouquinho não tão Claro. íntimo assim quanto vocês, né? Vocês deram essa abertura. Eu lembro que a Reina falou assim: eu tô tão cansada das minhas músicas, é sempre isso, é sempre Philip Glass. Ela falava assim: pelo amor de Deus, me tira desse Legitimou. Benedito que acabou ficando, né? Que é maravilhosa. Sim. Mas ela falou assim, pelo amor de Deus, me tira desse meu universo que é sempre o mesmo, né? Então eu achei que vocês Isso deram uma super super abertura assim rolou. e vocês foram também trabalhando junto, né? Porque aí tinha coisas que eu propunha e falava, não cabe nesse momento, não dá liga. Então vocês foram também trazendo, né, essa Não, apropriação que foi vocês já muito tinham. conjunto. Eu acho que o processo todo, em todos os âmbitos de criação, foi em conjunto e é muito maravilhoso, né, gente? Sim, Agora foi que a gente uma está tendo delícia. essas conversas e que a gente consegue falar sobre tudo que aconteceu depois da loucura, muito delicioso. É muito legal, porque tipo, eu não tinha essa noção tão grande assim, né? Como eu estou falando com essa propriedade aí sobre a nostalgia. Eu sabia que era alguma coisa que ia para lá e a gente foi indo no fluxo. Agora é legal a gente Sim, parar e pensar melhor, falar, sim, nossa, isso faz sentido com isso casa com isso com isso, né? total. Então, porque na Não, hora eu que a gente só está tenho a lá no. agradecer a parceria, só agradecer a parceria de sempre, né? E a Uhum. gente também foi parceiro dentro, como educador, no projeto do Faça de Sim, Cultura, enfim. É uma parceria aí muito deliciosa. Sempre, muito. só tenho que Nossa, eu sou. agradecer Eu estar também, junto eu também, comigo. eu também. Eu adoro, agradeço Então, muito, é uma delícia. então tá. Obrigada pela conversa. A gente podia ficar aqui ó, umas horas, né? Mas É, vamos fechar e que a gente tenha tá mais bom. próximas conversas como essa maravilhosas e processos tão maravilhosos como foi esse aí da menina do Pássaro Encantado. Sim, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Então tá. Beijo. Beijo, até a próxima. Até. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Valeu.